de aprovação ou rejeição das contas do Executivo Municipal pertence ao Poder Legislativo Municipal de forma independente e tendo como poder para modificar o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do município. Ademais, o TCM é órgão auxiliar do Poder Legislativo e este, constitucionalmente, é livre para apreciar e julgar definitivamente as contas do Executivo. O Poder Legislativo é independente para apreciação das contas do prefeito, sendo sua decisão, qualquer que for, soberana em relação ao parecer prévio do TCM. A apreciação legislativa, feita desta forma, atende ao princípio de separação dos poderes, com sua independência, preservando o caráter democrático, participativo e de direito, todos elencados pela Constituição Federal. Sem falar que quem conhece o executar das contas, bem como fiscaliza para saber se o dinheiro público está sendo aplicado em benefício do público e com atendimento aos preceitos constitucionais e legais, é o Poder Legislativo Municipal. E conforme restou provado, as irregularidades e desrespeitos aos princípios constitucionais e legais das contas do Executivo Municipal de Itaém no exercício de 2009 são patentes e visíveis. Vamos citar as irregularidades já verificadas pelo TCM em seu parecer de número 55 de 2011. Item 2 do parecer prévio de número 55 de 2011. A Lei Municipal número 97, sancionada pelo Executivo em 14 de 11 de 2008, aprovou as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2009, devidamente acompanhado dos anexos de metas e riscos fiscais. Entretanto, não foi comprovada a sua publicação, não atendendo o artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, ou seja, o princípio da transparência, primado na Lei da Responsabilidade Fiscal, não foi atendido, mesmo sendo bandeira política em campanha do atual gestor. Sem falar que o princípio da publicidade, o qual é constitucional, também foi ferido. Na execução orçamentária, novamente, seu parecer, o TCM verificou o seguinte desrespeito à lei, no seu item 3. Ausência de demonstração das ações ajuizadas para a cobrança de dívida ativa, bem como do demonstrativo de créditos tributários decorrente da cobrança administrativa. Segundo, falhas nos registros contábeis quanto à contabilização das receitas. Terceiro, descumprimento das normas que regulam a administração financeira contidas na lei federal, no que concerne às fases do processamento das despesas. Quarto, ausência de escrituração demonstrando a disponibilidade de caixa, distinguindo os recursos vinculados daqueles não vinculados. Quinta, ausência da lei autorizativa para a contratação temporária de pessoal, burlando a realização do concurso público, como dispõe o artigo 36, inciso 2 da Constituição Federal. Sexto, despesas irregulares com fornecimento de hospedagem a prestador de serviço e pagamento de gratificação a servidores, destacados nas folhas 37, 45, 99 do relatório anual. Sétimo, descumprimentos a preceitos estabelecidos pela lei federal e posteriores alterações devido à ausência de processos licitatórios, inclusive por fragmentação de despesa. O relatório anual apontou também para o pagamento irregular de diárias para prestador de serviço no valor de R$ 165,00 e para gastos irrazoáveis com transporte escolar no montante de R$ 1.157.548,87. Entretanto, no pedido de reconsideração, foram dadas justificativas e apresentados documentos que descaracterizaram essas irregularidades. Assim, os princípios constitucionais da legalidade e eficiência foram desrespeitados. Em seu item 4, o parecer do TCM é categórico em afirmar que há desequilíbrio fiscal que deve ser sanado. Ora, o Executivo Municipal está com essa contestação é tido como incompetente para realizar o equilíbrio das contas públicas municipais. Inclusive, resulta um saldo patrimonial negativo em 2009 de R$ 1.241.146,86,
mesmo tendo iniciado sua gestão com dinheiro em caixa deixado pelo ex-gestor Gedeon Botelho Ferreira. O TCM também identificou a omissão do gestor para executar a dívida ativa municipal, o que gera enorme prejuízo ao município. Também foi verificado divergência entre o inventário dos bens e o balanço patrimonial, o que caracteriza o descaso com o patrimônio público por parte do gestor em 2009. No item 5, das obrigações constitucionais e legais, mais uma vez o desrespeito à Constituição é verificado. O gasto com pessoal extrapolou o limite de 54%, precisamente 59,48% da receita líquida, ou seja, o clientelismo político, fato repudiado e imoral, é prática corriqueira pelo gestor, sem falar no desrespeito ao princípio da Constituição Federal. O TCM multou o gestor e determinou ressarcimento no montante de R$ 3.440 em ocorrência de realização de despesas sem respaldo legal, com fornecimento de hospedagem a prestador de serviço e o pagamento irregular de gratificações a servidores. Agora, no conjunto de prestação de contas, foram verificadas outras irregularidades, que podemos chamar de imoralidades administrativas. Citaremos algumas delas: contabilização a menor nas receitas do Fundeb, ausência de lei autorizativa para a contratação temporária, que é crime nos termos do artigo 1º, inciso 12 do Decreto-Lei 201/67, despesa paga irregularmente à empresa JACL Construção Limitada, despesas excessivas com refeição no valor de R$ 13.326, dispensa de licitação irregular, despesas excessivas com peças para veículos, dispensas irregular de licitação na aquisição de combustível, despesa excessiva com transporte escolar no mês de janeiro, fraude em licitação por fragmentação. A resolução do TCM, de número 222/92, no seu artigo 1º, inciso 1, diz o seguinte: artigo 1º, são consideradas irregularidades que, pelo grau de relevância e pelo nível de incidência, bem como pela extensão e pela gravidade dos prejuízos por elas causados ao erário e ao interesse público, motivarão a rejeição das contas municipais, aquelas abaixo relacionadas. Inciso 1, a prática de atos de improbidade administrativa com prejuízo ao erário em proveito próprio ou alheio. Admissão de pessoal sem prévio concurso público de provas ou de provas e títulos na forma constitucionalmente prevista. Ausência de licitação, indício de fuga ou a realização de processo licitatório sem observância do disposto na legislação pertinente, inclusive no que se refere à habilitação e cadastro, quando for o caso. A sonegação de processo, documento ou informação, a oposição de dificuldades e óbice ou a obstrução ao livre exercício de auditorias, inspeções e verificações determinadas pelo TCM. Ordenar despesa não autorizativa por lei. Todos os incisos acima citados estão provados conforme documentação que seguem em anexo a este parecer. Conclusão do relator: a rejeição é matéria desse projeto. Vem tratar da rejeição das contas da Prefeitura de Itaém, Bahia, gestor Milton Ferreira Guimarães, exercício 2009, a qual somos pela aprovação conforme o exposto acima. Decisão da comissão: submetido o parecer do relator à deliberação dessa comissão, em reunião nesta data, o mesmo foi aprovado. Algum vereador quer fazer algum comentário sobre o parecer? A palavra está franqueada. Nós temos, irmão, o projeto de decreto legislativo de número 02/2011, que opina pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Itaém, referente ao exercício 2009. Solicito a secretária que faça a leitura do mesmo. Projeto de decreto legislativo de número 2/2011. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores do município de Itaém, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 19, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, cumulado com o artigo 26, inciso 4 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores do município de Itaém, bem como demais legislações de vigor atinentes à espécie, decreta, artigo 1º, a reprovação das contas da Prefeitura Municipal de Itaém referentes ao exercício financeiro e orçamentário do ano 2009. Artigo 2º. O parecer de número 2, 2011, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Obras e Serviços Públicos é parte integrante do presente decreto. Artigo 3º. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Então, o vereador quer fazer algum comentário sobre o decreto? A palavra está concedida. Nós temos em mão o parecer prévio de número 144/2009, emitido pelo Tribunal de Contas do município, que opina pela aprovação por fim regulares, porém com ressalva das contas da Prefeitura Municipal de Itaém relativa ao exercício de 2008. Solicito da secretária que faça a leitura do mesmo. Parecer prévio de número 144/2009, opina pela aprovação por fim regulares, porém com ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de Itaém relativa ao exercício financeiro de 2008. Resolve emitir parecer prévio pela aprovação por fim regulares, porém com ressalvas das contas da Prefeitura Municipal de Itaém, constantes no processo TCM de número 8.998/09, do exercício financeiro de 2008, com supedâneo no disposto do inciso 2 do artigo 40, combinado com o artigo 42, ambos da Lei Complementar Estadual, da responsabilidade do senhor Gedeon Botelho Ferreira, consideradas as faltas, irregularidades aqui apontadas e detalhadas nos pronunciamentos técnicos, aplica-se com arrimo o artigo 71, inciso 2, da mesma lei complementar, multa no valor de R$ 1.500 a ser recolhida ao erário municipal com recursos pessoais do gestor no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado parecer prévio. A liberação da responsabilidade fica condicionada ao cumprimento do quanto aqui determinado. Recomenda-se a adoção da seguinte providência: autuação e apartado autônoma tramitação da documentação da pasta Z concernente às prestações de contas das entidades civis com remessa à competente coordenadoria do controle externo. Ciência aos interessados, cópia ao atual prefeito municipal, senhor Milton Ferreira Guimarães, para a adoção das providências aqui determinadas. Algum comentário sobre o parecer? A palavra está franqueada. Nós temos um parecer de número 03/2011 da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos sobre o projeto de decreto legislativo no 03/2011 que opina pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Itaém referente aos exercícios financeiros de 2008. Solicito a secretária que faça a leitura. Senhores vereadores, apreciação do parecer prévio retrocitado. Primeiramente, esclarecemos que a Câmara é independente para apreciação das contas do gestor do Executivo. O Poder Legislativo é independente para apreciação das contas do prefeito, sendo sua decisão, qualquer que for, soberana em relação ao parecer prévio do TCM. A apreciação legislativa feita dessa forma atende ao princípio da separação dos poderes, com sua independência, preservando o caráter democrático, participativo e de direito, todos elencados pela Constituição Federal. Pautaremos que o orçamento público, conforme determinação constitucional, é de execução de características formais, ou seja, não existe norma impositiva para a execução plena, de que consta nas leis orçamentárias. Com isso, o próprio legislador dá uma margem de respiro ao administrador público para direcionamento de sua gestão pública. O que está comprovado, inclusive, que o parecer do TCM é que o gestor público, no exercício financeiro orçamentário do ano 2008, pautou sua administração para atendimento pleno de seu orçamento. O orçamento inicial para o ano 2008 tinha uma previsão orçamentária de arrecadação de R$ 19.748.896,86,
e arrecadou R$ 19.155.000